que as pessoas que te procuram, nem 100% é um problema espiritual. Às vezes é um problema da pessoa, psicológico, algum trauma da infância, por diante. Como você trata isso? Como você conduz isso? Que a pessoa, ela acha que está com um problema espiritual e chega na sua frente e não tem nada de espiritual. Isso aconteceu dias. Eu estava jogando e um cliente, eu queria jogar. Tá bom. Só que assim, a primeira coisa que eu pergunto, por que você quer jogar? O porquê você quer? Qual a necessidade que você tem de jogar? Não sei, só queria... Tá, então você vai jogar um jogo por jogar, sem sentido nenhum. Você não quer cultuar seu sagrado. Você não tem um porquê de jogar. É pra quê? Acha que é ação? Não, não é adivinhação. Isso é um jogo, é um oráculo divinatório. Tá? Através dos 16 ou dos meses. Tá? Então, são questões importantes que você tem que levar para o oráculo. Não é sair perguntando coisas fúteis. Igual, perguntam para mim às vezes, mas eu vou ficar com aquela pessoa? Eu falo, nem jogo. Falo, a pessoa te trata bem? Não. Tá, mas você ama a pessoa? Ou você tem posse da pessoa? Porque é diferente. Então, assim, a pessoa quando chega na mesa de um sacerdote, no jogo de búzios, ela tem que ficar fazendo perguntas que não condizem com aquilo que está sendo feito. Um jogo oracular, que são diferentes, né? Existe o oráculo de Exu, dentro da Quimbanda, que você trabalha mais essas áreas voltadas a financeiro, ancestralidade, né, formas da sua vida, mais terrenas, mais carnais, também da espiritualidade, mais essas energias. E tem o jogo de búzios, Erinde e Logum, que quer dizer 16, tá? Que são os 16 búzios. Através dali, nós vamos saber se a pessoa tem questões com Ebé, com Orixá, questões na sua vida, através da odologia, através dos seus odus, você tem toda a sua história. Os odus não erram a respeito disso, eles têm experiência. Então, você tem essas vertentes. As pessoas têm que entender que quando você busca uma consulta oracular, uma consulta com o sacerdote, você precisa entender o que você quer. Segundo, a pessoa me procura simplesmente para resolver coisas terrenas, muitas vezes ela não precisa somente ir para o oráculo, a não ser que tenha, igual eu joguei, não tinha nada. Não pediu sair um ebó, não precisou de nada. Existia uma necessidade muito voltada à ancestralidade, que era uma comida que precisava fazer para um ancestral. E aquilo resolveu a vida, né, dessa pessoa. Então, é simplesmente isso. Mas, falando como sacerdote, eu escutei essa pergunta há uns dias atrás, o que você faria, né, a respeito de uma pessoa que precisa de ajuda e quando chega de frente ao sacerdote? Né, eu escutei essa pergunta esses dias atrás. E eu falaria assim, a pessoa com sentimentos ruins, né, com ódio, rancor, amargura, com tudo isso, você tem que tentar fazer essa pessoa entender. Não, mas tentar mostrar de formas diferentes de como essa pessoa pode transformar os sentimentos ruins em coisas boas. Tá? Então, transformar o ódio em amor, não pelaquela pessoa, mas a si própria. Tentar não levar isso para a sua vida cotidiana, não trazer problemas para você. Eu falo para você o seguinte, 95% dos problemas do ser humano são causados... Não é nada espiritual. Uma pergunta. A pessoa que procura um sacerdote, então... Não vou falar que é seu caso, mas eu vou procurar um sacerdote, olhei na revista, no post, lá tá, olhei um sacerdote. Sim. Eu vou lá pedir para ele fazer um trabalho para mim prejudicar outra pessoa, acabar com a vida da pessoa. Sim. Quem paga essa conta? O sacerdote que fez ou a pessoa que está pedindo? O mal está dentro de cada um. O mal está dentro da própria pessoa. A gente falou a questão de Exu um pouco atrás. Né? A verdade sobre as questões dos trabalhos é manipulação de energia, o que a gente falou. Então, assim, se você emana, você só pode dar o que você tem. Sim. Entenda bem, eu não posso falar de prosperidade se eu não tiver. E prosperidade não quer dizer riqueza, é diferente. Eu não posso dizer sobre lealdade se eu não for leal. Eu não posso falar sobre um bom casamento se eu não tiver um bom casamento. Então, se eu não tenho aquilo ali, apesar de poder saber manipular algumas energias para defesa, o que eu uso do meu conhecimento em relações a ataques ou outras coisas é vinculado à minha própria defesa. Não atacar pessoas involuntariamente. E às vezes aquela pessoa nem está sabendo disso. Mas você pode manipular o seguinte, teve uma pessoa, né, na verdade minha mãe,
né, mãe? E ela falou assim, eu queria ser embora do meu trabalho. Mas para isso eu preciso de alguma coisa, filho. Eu, assim, ela é evangélica. Mas ela confia no trabalho porque ela sabe que não vai interferir na fé dela. Porque eu faço manipulação, não é questão de fé. Então ela falou, você pode me ajudar? Eu falei, posso. E a gente foi, resolveu o problema dela e pronto, resolveu aquilo que ela precisava, assim como causa de injustiça, entre outras coisas. Então, tudo é uma questão de manipulação. Agora, falando bem de forma séria a respeito de fazer mal, é uma questão de ética do próprio sacerdote. Na minha casa, até o seu capa preta, tá? Que é o meu estúdio de trabalho principal, ele fala, eu não estou aqui para fazer mal para a vida das pessoas. Tanto que ele foi fazer um trabalho, ele mesmo, né? Foi fazer um trabalho de prosperidade aos filhos da nossa casa, e uma pessoa de fora foi pedir algo ruim. Ele falou, você não é digno de estar pisando aqui dentro, peço que você se retire e não volte mais. Essa foi a resposta que o meu judeu, porque ele falou especificamente, o trabalho é feito para isso, para isso, para isso e para isso. O resultado da vida de todos os meus filhos, e todos ficaram muito felizes baseado naquilo. Então, você tem que saber, na verdade você tem que saber conversar com o Exu. Tá? Não adianta você ter um assentamento de Exu e não saber conversar com ele, é simplesmente uma alegoria. Não adianta nada. Entendi. Falando um pouco administrativamente dentro do barracão, como que funciona? A pessoa que quer ser um filho de santo seu, quais são as taxas, gasta dinheiro, e se paga-se mensalidade, paga trabalho, paga consulta? Como que funciona uma pessoa que quer visitar um terreiro, quer visitar um barracão, quer se filiar naquele local? Sim. Tudo hoje custa dinheiro. Né? O dinheiro é movimentado para pagar coisas, para pagar, né, aluguel, luz, água, internet, tudo aquilo que se dentro de um espaço. Eu, na minha casa, não tenho ali uma mensalidade estipulada, né? Foi uma coisa que a gente viu entre tudo, né, entre todos os membros da minha casa, e pessoas que estão de fora, porque eu tenho pessoas que não estão perto, são simplesmente filhos clientes. Então, eles estão em diferentes lugares diferentes, tem em Fortaleza, né, interior de São Paulo, tem diversos lugares espalhados falando sobre isso. Então, eu não tenho ali, vai ter um trabalho em relação a tal coisa para a vida dos filhos. Então, todo mundo ajuda. Vai ter aqui uma divisão para o sagrado em si. Então, a gente vai, todo mundo colabora. Na minha casa. Mas, em diversas casas existem mensalidade, que é uma responsabilidade, porque muitas vezes o sacerdote vive daquilo. Eu não vivo do meu sagrado. Tá? Eu tenho meu trabalho, eu tenho minha empresa, eu tenho minhas coisas, então eu não vivo do sagrado. Eu faço outras demais coisas, né? Mas, assim, o sagrado, para mim, meio que volta para o próprio sagrado. Dentro do culto tradicional iorubá, nós não nos iniciamos numa única energia. Então, sou feito de Exu, então eu tenho que ter isso. Eu sou feito de Oxum, eu tenho, né, que tá ali, eu posso fazer todos os orixás. Não. Isso existe no candomblé, no culto de diáspora aqui. Agora, o culto tradicional iorubá, você tem diversas iniciações e cultos a divindades. Quando você joga, né, ou Erim de Logum ou o Peleifá, dentro do culto de Ifá, você está falando sobre entender as suas divindades. O que você vai cultuar e o que você vai se iniciar. Entende? Então, existem esses gastos. Né? Hoje, uma iniciação não é barata. Né? Então, assim, tem iniciações que você gasta de 3 a 20 mil reais. Então, assim, são coisas que vão, os elementos dentro do culto tradicional são africanos. Então, tem custos para isso. Né? E tem o conhecimento do seu sacerdote, que também vale isso. O trabalho dele, a disponibilidade de ficar 3 dias acordado junto com o filho, né? Porque precisa ficar nessa iniciação 3 dias, no mínimo, né? Acordado com ele, passando pelas ritualísticas, para que você tenha ali a implantação daquele orixá ou daquela energia dentro de você. Então existem custos sim. Não é caridade. Essa questão de caridade está voltada a uma outra vertente, né? Não a questão do culto africano em si. Entendi. E essas consultas espirituais que você faz, meu irmão, ela tem que ser presencial? Ela pode ser tanto presencial quanto pode ser online. Hoje nós temos a tecnologia para nos ajudar. Sim. Entretanto, eu não concordo, na minha casa não é feito assim, tá? Rituais, como ebós e outras coisas, de forma online. Isso aí, eu pego as informações da pessoa e vou lá e faço. Pode ser feito? Funciona? Então, eu vejo pessoas que fazem, dá muito certo. Conheço alguns sacerdotes muito, muito bons, inclusive, que podem fazer. Porque existem manipulações de elementos que fazem como, tipo, guris, entre outras coisas, que são alimentar a cabeça, né? Que são manipulados à distância.
com sacerdotes nigerianos ou com sacerdotes mesmo de outros estados. Pode ser feito? Pode, não tem problema. A questão, na minha casa eu prefiro que a pessoa, a não ser que a pessoa está muito longe. Aí a gente até, né, faz, mas eu gosto muito do presencial. Que eu sentir, quando a pessoa está muito mal e você vê a pessoa sentindo aquilo ali, a manipulação daquela energia, é maravilhoso. Você vê a pessoa saindo bem dali. É incrível. Muitas vezes, voltar um pouquinho, na verdade, começar um pouquinho algum debate, geralmente as pessoas, os irmãos, seguidores, amigos que estão sempre curtindo o nosso canal, tem dúvida, né? A maçonaria é religião. Qual que é a postura de um sacerdote dentro de uma sessão maçônica? Em algum momento, nas sessões maçônicas ou na maçonaria, a maçonaria colocou em dúvida a sua religião? Ou ela foi tendenciosa a alguma religião? Não, jamais. É o que a gente fala, né? Uma escola, uma faculdade de bons homens, né? Que cada um tem as suas crenças, suas culturas, seus intelectos e tudo mais. Então, é uma grande união de irmãos que gostam, sim, de conhecer mais, de buscar mais conhecimento, de não ter a ignorância, de não ter o conhecimento. Né? E é isso que a maçonaria me ensinou. Então, só para a gente esclarecer um pouco. Então, o irmão é um sacerdote, é um membro da maçonaria, da nossa loja. Então, não se pratica nenhum ritual da sua religião dentro de um templo maçônico? Não. Nada. Excelente. Tá? Nós temos o quê? Nós sentimos, cada um sente de um jeito, cada um aprende de um jeito. Né? Os estudos são baseados nisso. Né? A maçonaria é uma entidade filantrópica, não tem essas questões voltadas. Né? Nós sentimos sim, tá? A nossa própria energia que nós mesmos emanamos ali dentro. E isso é muito importante. Então, a cada momento, a cada irmão que nós conhecemos, a cada abraço, a cada tudo que nós vivenciamos aqui dentro, nós temos certeza que, de alguma forma positiva, benéfica, né? E muitas vezes filantrópica, né, fraterna, nós passamos. Talvez um abraço, um sorriso, um aperto de mão. Em algum momento, os seus guias, as suas entidades, os seus orixás, questionou a sua presença dentro de um templo maçônico? Não, de maneira nenhuma. É algo... Uma vez, o meu próprio Exu teve algum prazer onde falar. Os caminhos nas quais o meu filho se encontra hoje, diz sempre para ele continuar, porque através do conhecimento é gerado muitas soluções. Então, a maçonaria traz isso, né? Eterno conhecimento. Eterno conhecimento, porque é bom, né, nós tirarmos essas dúvidas, né, porque você faz uma breve pesquisa na internet, você vê magia negra, cultismo, matando. Então não tem nada disso. Não tem nada da sua religião dentro da maçonaria. Maçonaria é uma... tem o lado sensível, né? Sim, a sensibilidade. Porque cada um tem seu lado espiritual. E assim, o evangélico ele tem o lado espiritual dele aqui dentro, o protestante, no caso, o candomblessista, o umbandista, o espírito kardecista, né? E o fundamento básico é sempre ter um grande criador sobre todas as coisas. Né? E as pessoas, muitas vezes, o que é, né? Nosso Gadu ali e tudo mais, né? Grande criador. Né? Então, nós temos o que? Uma união firmada entre irmãos, que nós temos sempre o amor, né? Entre um e outro. Isso respeito, né? E isso eu ia perguntar, e respeito com outros irmãos de outras religiões dentro da maçonaria, como que é? Forte isso? É a parte mais bonita, acho, da maçonaria, né? O respeito dos próprios irmãos, a questão, igual, eu tenho um pouco mais de sensibilidade, poxa, aquele irmão não tá legal, pô, irmão, como é que você tá? E às vezes você dá aquele sorriso pro irmão, não pega a mão do irmão com força, sabe? E ele já anima, já muda o estado dele, né? Após sempre, né, as nossas reuniões, né, de estudos, de conhecimentos, a gente procura sempre estar ali quando a gente sai leve, sai bem, todo mundo sorrindo. Hoje no seu barracão, meu irmão, você dá cursos também, é isso? Sim, na verdade os cursos são para os membros da nossa casa. Né? Pessoas que quiserem ir lá assistir, né? Semana retrasada teve um curso muito interessante falando dos assuntos sobre ancestralidade. Então a gente falou sobre a essência da ancestralidade, vindo da diáspora, falando sobre a cabula, falando sobre a macumba carioca, umbanda, quimbanda, candomblé. E tudo aquilo que foi tirado da religião do matriz, né, de macumba carioca cabula para trás,
e de como isso se transformou na Umbanda, com a influência de Zélio, né, com a influência do Saraceni, outros conhecimentos de literatura que tem muito hoje, e as demais religiões em si. Então a gente tem, o curso é aberto para quem quiser ir, não precisa estar na gira, porque nós saímos em gira, né, não é necessário, mas nós temos... Tá, depois nós vamos colocar o seu telefone, contato. Você faz também o jogo de oráculos, né, meu irmão? Tudo com hora marcada? Sim, dia, hora marcado, de preferência presencial, mas se não, pode ser feito via online também. Meu irmão, eu gostaria de fazer uma pergunta que eu tenho algumas dúvidas, né? Sim. Então, por exemplo, eu estou com um problema espiritual. Então Sim. eu vou no barracão e é contrastado através de um oráculo, através de uma consulta com uma entidade, Sim. assim. Como o irmão disse, os talhos são os materiais caros. Não necessariamente. Sim. Por exemplo, e se eu tiver um grande problema, o sacerdote está na minha frente, eu estou com um grande problema espiritual, porém eu não tenho dinheiro para pagar esse trabalho. Qual é a atitude de um sacerdote nesse caso? A minha atitude seria o seguinte: você sabe o que você faz? Se você é um sacerdote e você sabe o que você está fazendo ali, a primeira coisa que você tem que fazer como sacerdote é entender a situação, fazer pelo menos o que você pode para auxiliar essa pessoa a ter caminho e buscar a condição correta de fazer o que ela precisa. Porque você também não pode dar tudo de graça para a pessoa. E é o que acontece muito na caridade. Porque a pessoa consegue o que quer e vai embora. Eu não preciso de filhos de santo na minha casa. Eu falo isso para todos os meus filhos. Eu não convido para minha casa. As pessoas vêm, gostam, resolvem o problema delas lá e se sentem à vontade para estar lá. Essa é a grande realidade. Então, muito disso é voltado dessa forma. Então, um ebó é caro. Eu não tenho preços exorbitantes. Porque o que eu faço não é preço, é valor. Tenho valor para a sua vida. Né? Se cobra fulano de tal, data de nascimento tal, necessidade, tá? Ou tem condições materiais de fazer aquilo, tá? Ele está vindo aqui de forma honrada, aquilo que ele me falou, que ele não tem ação financeira, é real, como está a vida dele? E a primeira queda, cai o Odu, que aquela pessoa está vivendo. Se cai, não vou falar os Odus, mas se cai um Odu X, eu vou saber que o caráter daquela pessoa é ruim, que o caráter daquela pessoa não está legal, que ela está mentindo ali. E confirmo depois para saber realmente se dentro do jogo de Exu, de 4 búzios, tá dentro do Elim de Logum ainda, para poder realmente saber e entender aquilo que é feito. Então, é basicamente isso. Eu sei, através do oráculo, se aquela pessoa está sendo verdadeira e sincera, eu poder ajudar. Agora, chega uma pessoa com a saúde debilitada, com problemas de saúde críticos. Então, o que acontece? Eu vou procurar ajudar, porque aí sim existe a caridade. São pessoas em necessidades fisiológicas que a medicina desenganou e quer auxílio espiritual para que aquilo funcione. Aí nós vamos um pouquinho mais fundo nisso, né? Que é a questão mesmo da ancestralidade, às vezes do que faziam no passado e outras coisas. E como que você vê, meu irmão, pelo tanto de pessoas que passam pelo seu barracão, pelas consultas, e o tanto de pessoas que você ajuda a mudar a história de vida dela, né? Como que um sacerdote convive com a ingratidão? É uma coisa que você tem que acostumar. É uma coisa que minha mãe de santo, ela falava, é o seguinte: quem pratica, aí que está a questão. Se você praticou uma caridade e você tomou uma ingratidão muito grande, você se frustra, você fica triste. É normal isso, é do ser humano, é um sentimento primordial. Alegria, tristeza, amor, ódio, avareza, frustração, é uma coisa que você tem que pegar e tá ali. São muitas vezes antagônicos, mas você não consegue dosar isso. Você não conhece as pessoas a fundo. Sim. Mas como que você não conhece? Você tem acesso? Tem acesso. Só que a pessoa que está querendo fazer mal, está querendo lá para te manipular, te testar, realmente vai se enrolar. Porque eu tenho as minhas proteções, eu tenho aquilo que eu busco e confio no que eu tenho. Entendi. Entende? Então é isso, a pessoa é ingratidão? Mas existe uma palavra que ela falava: quem pratica a caridade tem que estar acostumado com a ingratidão. Normal. E quando você já vem preparado para isso. E como um sacerdote ele lida com essa questão de destino? A sua religião, ela acredita no destino? Sim. Você pode interromper o destino de uma pessoa?
O destino de uma pessoa é baseado, a gente tem que ir um pouquinho na questão da era primordial, tá? Vai ser bem sensato, pra gente não precisar estender muito, sim. porque tem um Odu que fala muito sobre isso, que é o Odu Obê, tá? Ou dentro dele de Logum e Joinile, tá? Fala muito sobre a questão de, na sua encarnação, na parte de você encarnar, você passar pela testemunha do destino, e lá, junto, né, você passar na porta de Onibodê, que é o guardião da porta do céu, a porta do plano espiritual, e você, na hora que você escolhe, e você pega o seu ori, aquilo que você traz à sua cabeça, tá? Você diz, eu serei igual no meu caso, eu seria um sacerdote, eu trabalharei com carros, eu farei isso, eu farei aquilo, eu serei casado, eu teria um filho, eu seria assim, seria assim. E você vem para o Aie, para a terra. Você mora você vem para o Aie, vem para a terra. E nisso você vem para cumprir o seu destino. E nós temos uma coisa chamada Ebe Orum, que é a nossa sociedade celestial, nossa sociedade, né, pensando para fazer bem lúdico, né, sociedade no céu, que já sabe tudo que você vai passar. Então, quando alguém fala, você está com um problema de ancestralidade, está com um problema com Ebé. Problema de ancestralidade é uma coisa, problema com Ebé é outra. Então, você fala sobre o quê? Você não está cumprindo o seu destino, você não está cumprindo aquilo que você falou que faria aqui. E vai te direcionando, ou seja, Eberum sabota a tua passagem para que você consiga se adentrar de novo naquele meio. Então, a questão do livre-arbítrio é uma questão mais cristã. O que nós acreditamos é dentro daquilo que nós vivenciamos, certo? E nós temos. É onde nós jogamos. Existe uma ritualística, tal, Staye, que é uma ritualística para crianças, quando nasce. O primeiro passinho daquela criança no Opon. Eu não faço, porque eu não sou sacerdote, não sou babalaô, né? E estudo a questão da filosofia de Ifá, mas não sou sacerdote de Ifá, tá? Sou sacerdote de Orixá. Então, o que acontece? Porque eu poderia simplesmente falar coisas, né, e ser assim, mas não, eu gosto de trabalhar com a sinceridade, que é mais bonito. Então, dentro disso existe essa ritualística. A criança bota os pezinhos dentro do Opon e através daquilo é tefado um Odu que vai dizer como que aquela criança deve trabalhar, transitar, viver nessa terra, para que os caminhos sejam prósperos, para que os caminhos sejam legais, para que os caminhos sejam muito ricos em termos de tudo. Família, trabalho, vivência espiritual, entre outras coisas. No nosso mundo físico aqui, carnal, às vezes nós passamos algumas dificuldades que até para a questão de nossa maturidade, né? Sim. Um sacerdote, ele consegue, por exemplo, meu destino está a passar essa dificuldade. Lembrando que a dificuldade é causada por você. Exato, pelo menos atitudes. Uma escolha. Até onde o sacerdote pode, por exemplo, vamos pôr entre aspas assim, meter o dedo nisso? Eu vejo uma coisa muito importante baseada nisso, tá? Que é o seguinte, o sacerdote que ele joga para alguém, ele não manipula o destino de ninguém. Ele te ora, e por isso que o oráculo não é adivinhatório, é divinatório, e ora é uma orientação oracular. Olha a palavra, é uma orientação. Então, se você está passando por um problema, você me apresentou esse problema. Primeiro, quando você chega na minha mesa de jogo, tá? No caso do chão, que a gente joga de forma tradicional, o que acontece? Você não fala nada. E através dos odus, eu tenho que entender como foi sua vida. Como que é o seu caminho, como que está ali, primeiro, a tua base da sua vida, e depois os odus que vão cair para do teu dia hoje, ou como está a sua vida hoje, tá? Esse mês da sua vida, como está hoje. Tá? E aqueles odus vão te trazer. Através daquilo, você tem ações importantes ali dentro, muitas vezes com ebós, com correções do seu caminho, para que você tenha um caminho mais próspero. Não que o seu destino vai mudar. Porque muitas coisas, não adianta uma coisa bem clara. Se você pega dinheiro com a agiota e você não tem como pagar, o que você vai fazer? Vai correr dele. Vai morrer. Correto? Então, assim, se você escolheu, não é muito mais simples viver uma vida de ética, de caráter. Se você sabe que uma pessoa é casada e você está indo lá e dando em cima, ou querendo a mulher num cara casado, o cara vai te matar. Sim. É uma atitude sua, você escolheu, você poderia não ter escolhido. O resultado você sabe qual vai ser.